confio que não vou precisar chegar perto dessas bordas, né? Nós precisamos entender que o céu não é um lugar desmaterializado. É um lugar real. É um lugar real. Tá. Árvore da vida é real, o trono de Deus é real, tudo real. Pastor, agora pergunta. Por que temos a figura da Trindade com 3 seres diferenciados? Onde que está o fato dentro da Torá? Dentro da Torá eu tenho uma visão de 3 seres? Não. Olha, não tem. É um ponto interessante, por exemplo, que você abre lá em Deuteronômio, capítulo 31, deixa eu ver se é o 31 mesmo, porque... Opa, eu abri aqui o provérbio, né? Deuteronômio 31. Daqui a pouquinho perguntas aí. Você que está gostando, curta, compartilhe, passe para as pessoas, que nós estamos tirando aqui todas as principais dúvidas que ficam, às vezes, tomando conta das rodas, de pessoas que dão opiniões, mas a gente precisa saber realmente o que está dizendo no original para tentar buscar. Não que a gente está pretendendo aqui colocar uma verdade acima das outras, mas nós estamos mostrando o que o original está dizendo. Eu acho que isso é muito importante. O que o original fala? Em Deuteronômio 33, verso 2, na verdade, aqui tem um texto bastante interessante que diz assim, né? E disse ele, o Eterno veio de Sinai, de Seir raiou sobre nós, resplandeceu desde o monte de Parã, vindo da miríade de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Isso aqui é quando Deus está entregando a lei. E veja que ele é interessante. Eles olham, e do local que eles estão, eles olham para 3 lugares diferentes: Sinai, Seir, a montanha de Sinai, o deserto de Seir, e, na verdade, a montanha de Seir e o deserto de Parã. E eles veem uma manifestação trina. Quando há a manifestação entrega da lei, eles olham e veem 3 manifestações de Deus. Que ocasião foi essa? Não foi quando Moisés desceu? Não, foi quando eles estavam recebendo os 10 mandamentos no pronunciamento de Deus, lá no pronunciamento lá em a primeira primeiro ele quebrou com raiva? Sim, foi no primeiro. O único que eles viram, de fato, efetivamente estavam lá, foi quando eles, em Êxodo 20, que Deus fala, preparem-se, no 3º dia eu virei até vocês. E aí quando ele diz, ele sobe, Moisés sobe, aí já, o outro já é menos portentoso, menos teofânico. Por quê? Ele já estava lá e Deus já tinha falado. Porque a única vez que Deus fala com o povo é no capítulo 20. O povo todo escuta e no capítulo 20, no final do capítulo 20, eles dizem assim, Senhor, Moisés, fala você conosco e não Deus, porque ele é muito grande. Então, nesse momento é quando Deus, essa manifestação triuna de Deus, essa manifestação grandiosa de Deus, de 3 lugares. Moisés, aqui rememorando o que aconteceu, no verso 1 diz, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Então, e ele diz, olha, Deus veio, quando houve a manifestação da lei... Você já estava velhinho já? Aqui ele estava velho. Quando a manifestação da lei, ele estava no Sinai, em Seir e em Parã, lugares diferentes em que eles puderam observar a manifestação de Deus. Essa é uma evidência. Essa é uma evidência da Bíblia. Além disso, tem um outro, aí já fora da Torá, no Salmo, se você tem Gênesis 1, que ele fala no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, o dizer é interpretado como uma palavra. Plural. O façamos, dá pra gente utilizar também. Né? Como é que fala no original? Façamos. Não, nascer quer dizer façamos, é plural mesmo. Nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Utiliza formas no plural. E como é que os judeus interpretam? Como um plural de majestade. Como um plural de majestade, ou ele falando com a Torá. Ele falando com a Torá, que ela participa da criação, né? A Torá. Não, assim, o judaísmo interpreta dessa forma, interpreta falando com falando com a própria criação, falando com outros seres criados, com os anjos, de outra forma. Nós entendemos que não, ele estava falando com aquele que participa da criação com ele, de acordo com Colossenses 1,15, com Apocalipse 3,14, João 1,1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio, qual é o princípio? Do João 1 nos remete ao Bereshit, ao princípio de Gênesis 1. Então, nesse princípio, havia alguém que estava com ele, que era Deus. E ele participa da criação, porque ele fala que nada do que foi feito sem ele se fez, em João. Então, tudo o que foi feito ali em Gênesis 1 foi feito pela presença daquele que era um com Deus, com o Pai, o Filho, a segunda pessoa da divindade. E, além disso, você tem a presença do Espírito, porque diz que o Espírito, a Ruach Elohim erachefet al penei hamayim, que é o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Essa expressão merachefet, ela nunca é aplicada a coisas abstratas. Ela é aplicada no capítulo 30, no capítulo 11, a uma águia. A uma águia. Então, a seres. Então, esse Espírito que está pairando é o Espírito de Deus, que é um ser também. Esse ser era aquele que mantinha a criação, estava formando a criação
Ali eu entendo como se fosse ele estava sob o domínio de tudo, né? Era ele que preservava. Ele que preservava e vai participar ativamente da criação. Além desse, tem um salmo. Tá. Eu gosto demais desse salmo. E aí já lá no Salmo 110, eu gosto demais desse salmo aqui porque é muito legal. Ele traz uma evidência de trindade aí? Sim, exatamente. Lá no Salmo 110, vamos lá. Diz assim, disse o Eterno ao meu Senhor, ou disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés, correto? Então Deus diz ao meu Senhor, Jesus diz que esse aqui é ele, tá bom? Jesus diz assim, porque Davi, vendo o seu dia, disse, como pode o filho do homem ser menor do que Davi se ele diz que ele é o meu Senhor? Okay. E aí Deus diz, senta-te à minha direita. Ele diz a Cristo, senta-te à minha direita, ao Messias. E aí ele diz, o Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, é ele que tem o poder, domina no meio dos teus inimigos. Aí ele continua dizendo, e no verso 5 diz algo interessante. Deus está falando ainda com o outro Senhor. O Senhor está falando com o Senhor. Ele diz assim, o Senhor, à tua direita, quebrará reis no dia da sua ira. Deus que estava à esquerda... O do Espírito Santo, talvez. Né? Deus que estava à esquerda. Porque... Um dos dois, né? Eu entendo que era o que está à direita lá é o Espírito Santo. Porque, olha, Deus que está aqui, diz, o Pai que está aqui, a primeira pessoa da divindade diz à segunda, senta-te à minha direita. Ele se assenta. Depois, para essa pessoa diz, o Senhor que está à tua direita, o Senhor que está à tua direita. Ou seja, eu tenho 3. E isso corrobora com o que está em Apocalipse capítulo 5, que fala que o Cordeiro está sentado no meio do trono, entomesoto trono, que quer dizer, é sentado na metade, entre dois. Meso quer dizer entre dois. Então, nós vemos em Apocalipse 5 que há um trono no qual o Cordeiro está no meio. E Salmo 110 diz que esse trono é compartido por alguém que está à esquerda, alguém que está no meio e alguém que está do outro lado. Nós vemos isso também em outro lugar, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, eu não vou ler por uma questão de tempo, mas Isaías capítulo 6, e aí é bonitíssimo, é lindíssimo que ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado no alto sublime trono, milhares e milhares o serviam, etc. A aba das suas vestes cobriam todo o santuário, e ele diz que eu vi o Eterno. No livro de João, capítulo 12, verso 42, é dito o seguinte, que aquele que ele viu ali era Jesus. Uhum. Era Jesus. Ele reconhece. Ele olha, em João ele diz assim, porque era Isaías falando, quando viu, disse, e cita Isaías 6. Só que no livro de Atos, capítulo 28, verso 25, o apóstolo Paulo, no seu último discurso, ele diz assim, bem falou o Espírito Santo a vosso respeito quando disse através do profeta Isaías. E ele olha e ele fala, o que Deus havia dito ali, ele diz que quem disse foi o Espírito Santo. Além disso, tem Isaías 48, 10 em diante, para até nós terminarmos. Isaías 48, 10 em diante, que ele fala, Deus vem falando, olha, eu estava no princípio, etc. Tal. Depois ele diz assim, portanto, o Eterno me enviou juntamente com seu Espírito. Peraí, Deus é enviado por alguém? Lógico, tem. Que é chamado de Deus. E Deus é enviado. São todas evidências claras da Trindade. Agora, pastor, agora eu vou... Me perdoe. Espera só um minutinho. Assim. Em João 17, verso 3, Jesus diz exatamente, citando Isaías, ele diz assim, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então, nós vemos aqui que essa ideia de enviar, e ele é enviado juntamente com o Espírito, novamente 3 pessoas. No Novo Testamento, a gente tem muito, mas no Velho Testamento é que eu estava realmente querendo ver e eu percebi aí. Agora, me perdoe que eu não sei se foi de Filo, de Joséfos, ou foi da Bíblia que eu li. Como é que tá a minha cabeça? Em algum lugar foi. Sobre aquela hora que Moisés pede para ver o Pai. Uhum. Ele falou, vai passar entre uma rocha e outra e você não vai me ver de frente, vai me ver de lado. Isso aí é verdade? Êxodo 34. Isso aí aconteceu realmente? Isso aconteceu em Êxodo 34, que ele fala assim, se tu vais comigo, deixa-me ver a tua glória. Mas ele está falando só de Deus, ele não está falando de pai e de filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está pedindo a divindade. Na Bíblia, dificilmente a gente vê, em alguns poucos momentos, a gente vai ver essa separação. Quando acontece a separação, um deles tem um outro nome. Por exemplo, uma outra evidência fantástica a respeito da divindade, da trindade, sabe onde tem, Júnior? Lá em Gênesis 22, Gênesis 18, vamos colocar aqui de novo aqui. Um pouquinho só para... Aqui assim, aqui. Em Gênesis 18, quando Abraão se encontra com os 3 homens no cavalo de Mamre. Aqueles 3 quem eram? Pois é, e eles são aqueles 3 porque... E é interessante no hebraico, porque no hebraico, quando ele fala com eles, ele se refere aos meus senhores, no plural. No plural, e
ele responde como sendo Adonai. E a gente não sabe qual deles responde, não é um deles apenas que responde, né? E quando eles vão para... E a gente tem um costume de pensar assim, não, mas eles eram anjos porque diz que eles foram para Sodoma, né? E ao chegar em Sodoma, teve toda aquela ideia, aquela história e tal. Mas no capítulo 22, quando tem a ideia de Sodoma, o que acontece? A Bíblia diz assim, e Adonai fez chover... Adonai, eu estou usando Adonai aqui como um lugar do tetragrama, tá? E Adonai fez chover fogo do céu da parte de Adonai. Então, um Adonai que estava na terra fez chover fogo da parte do céu. Então, um daqueles anjos que estava ali era Adonai. E voltou, porque quando eles vão para Sodoma, no capítulo 19 e 20, quando eles vão para Sodoma, capítulo 21 na verdade, capítulo 19 e 20, eles vão, e a Bíblia diz o seguinte, e ficou o Eterno com Abraão. E aí tem toda aquela discussão, lembra daquele lá, que se houver 50, o Senhor vai destruir todos por causa dos 50? Sim. E aí diz assim, não se irrite o meu Senhor com teu servo e tal. E depois a Bíblia diz assim, então partiu Adonai. E ele foi embora. Né? Voltou para onde? Voltou para o céu. Em princípio, é o que a gente entende que ele voltou para o céu. Quando, na continuidade narrativa, você tem os dois anjos, dois mensageiros, dois malachim, que vão para Sodoma, e em Sodoma tem toda aquela história, toda a confusão horrível, aquele negócio lá, e eles fazem chover fogo do céu sobre a terra. Não eram anjos ali, apenas. Não eram anjos. Era quem dos dois, quem dos três a gente não sabe. Mas o fato é que os que se encontraram com Abraão eram o Pai, o Filho e o Espírito, materializados. Uhum. Quem voltou para o céu? Pode ter sido o Pai? Pode ter sido o Espírito? Uma outra característica é que eles podem vir escondendo a glória pouco, porque assim, não tem como eles virem sem destruir tudo. A sua glória, não tem como. Eles se reduzem, é o tzimtzum hebraico, né, que a gente comentou na primeira parte também. Então, assim, toda manifestação de Deus é reduzida. Nenhuma vez nas Escrituras Deus se manifestou da forma completa. Nem na Transfiguração, Jesus se manifestou de forma tão grandiosa como ele é realmente. Nem no Sinai, que é a maior teofania que nós encontramos, Deus se manifestou de forma completa. Porque a voz de Deus destrói o universo, ou reconstrói. Uhum. Então Deus ele se reduz para poder ser compreensível e visto pelos seres humanos, nesse sentido. Tá? Mas então, a figura existe ou não existe? Porque se ele se reduz, não existe a figura, mas ele pode se reduzir. Os três figuras. Sim, existem três pessoas. Existem três pessoas. E essa ideia de existir três pessoas, ela não é nem um pouco problemática para as Escrituras. Nem um pouco. O grande problema para nós é que, assim, para nós é meio difícil entender qual é a razão de existir Pai, Filho e Espírito Santo. Internamente, precisa ser feita uma diferenciação. O que é que nós conhecemos a respeito de Deus? Só o que dele revelou. E ele revelou aquilo que é necessário para a nossa salvação. E o que é isso? Isso se chama economia. Na teologia nós chamamos de revelação, tem um outro nome chamado economia. Não é a economia do dinheiro, mas é a economia, chamada revelação econômica. É a trindade econômica, a trindade da revelação. Essa trindade, essa triunidade econômica é o que nós conhecemos do Pai, do Filho e do Espírito, é o que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade ontológica, que é o ser como eles subsistem, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Existe primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Tá ok. Isso aí é muito importante contribuir isso para que não fique achando que um precedeu o outro. Nada disso. Não. É só uma forma da gente poder entender porque que são três seres. Exato. E para nós, e nessa trindade revelacional econômica, por que é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque a maneira que eles revelam porque Pai e Filho revelam imediatamente duas características: subordinação e amor. Então, para nossa mente pequena poder caber nisso aí. É algo que nós conseguimos entender de forma relacional. Sim. Ficou bem claro isso daí, e é exatamente assim como que tem que ser, porque nós somos pequenos, realmente impossível compreendê-los. Pastor, isso não reduz nem um pouco a imagem dele perante... pelo contrário, só enobrece o caráter, a minha visão sobre a Trindade, porque mostra o carinho, a atenção de não se manifestar na sua glória nunca, porque senão ele nunca seria nunca... Imagina, quando está na cruz, imagina se quando estivesse na cruz ali o Pai se manifestasse, mesmo para estar ao lado do Filho, se ele se manifestasse sem se ocultar. É um mistério da reencarnação, que isso também é outro mistério, né? Exatamente. É mistério mesmo? É mistério, mas mistério no sentido grego, e não no sentido da palavra grega, e não no mistério no sentido de totalmente oculto, como nós pensamos. É que assim, a palavra mistério vem do grego mysterios. E misterios, em grego, não quer dizer algo que é totalmente desconhecido, mas algo a respeito de qual sabe-se alguma coisa, mas não se sabe tudo. O mistério para nós é algo que é oculto. Não, aquilo é um mistério, eu não sei nada sobre isso, nada dessas coisas. Para a Bíblia,
para a Bíblia, a ideia de mistério é algo que Deus revelou o suficiente. Perfeito. O suficiente.